O Senado acaba de aprovar em segundo turno a reforma da Previdência. Era o último passo antes de sua sanção pelo presidente Jair Bolsonaro. Para falar sobre este momento, eu converso agora com o cientista político Fernando Chagas. Chagas, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Caderno Regional. Boa noite a todos, especial nossos telespectadores. Nós vimos ali agora nessa matéria, no Brasil em um Minuto, a CCJ acabou aceitando 3 mudanças no texto, 2 delas da oposição, uma do PT, uma da Rede e uma do MDB. Quais foram essas mudanças, Chagas? Basicamente são mudanças redacionais, que não alteram a essência, como a própria reportagem falou. Uma é colocar no texto, no mínimo, antes da quantidade de tempo para aposentadoria de trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde. Insalubridade? Insalubridade, em resumo, insalubridade. A outra que eu entendo importante, parte da reforma da Previdência poderá ser aplicada nos estados e nos municípios, independentemente da aprovação da Assembleia Legislativa ou das câmaras municipais. De uma forma geral, não altera em nada o texto original. Altera o dinheiro, né, Chagas? Dinheiro, isso alterou, não é? O dinheiro alterou, mas não significativamente. Como nós já tínhamos falado reiteradas vezes aqui, ficaria entre 800 bilhões e 900 bilhões. Eu sempre me lembro de você, Chagas. Quando fala que ficou em 800 bilhões, eu falo, o Chagas já esteve aqui no começo da reforma e falou que ela deveria ficar em 800, apesar do desejo do Paulo Guedes de que fosse de 1,1 trilhão, né? Isso, mas ele era um exagero e ia pegar muito o aspecto social. Eu vi que, de uma forma geral, ficou boa a reforma. Atende, pelo menos para os próximos 10 anos, as necessidades da Previdência Social e deixa de fora aspectos sociais, como o BPC, que justamente atinge aqueles que têm deficiências físicas e mentais e também aqueles idosos que não contribuíram para a Previdência. Então, eu achei de bom tamanho. É isso que você falou, das medidas que podem passar a valer já para estados e municípios, mesmo não havendo a reforma para estados e municípios, isso. Quais são especificamente? Não, vai ser determinado. Eles vão ainda detalhar e quais serão? Porque houve uma emenda constitucional, agora vem uma lei complementar que vai determinar como será aplicada essa emenda constitucional. E dali algumas partes que não alterem a autonomia dos estados e dos municípios, elas poderão ser aplicadas independentemente da Assembleia Legislativa e do município. A reforma já foi aprovada, quer dizer, o texto principal da reforma. E nesse momento eles estão votando os destaques. Os destaques. Isso pode mudar ainda alguma coisa? Acredito que não. Não. Provavelmente não, né? Até porque houve um acordo para não mexer em nada. Porque qualquer mudança corre o risco da proposta de emenda constitucional voltar para a Câmara. E hoje é uma necessidade muito grande da aprovação. O que vai haver a PEC paralela, que vai voltar para a Câmara e na Câmara vai se discutir. Aí sim, um texto amplo da reforma da Previdência, tanto para estados e municípios, dentro da autonomia que ficaram fora dessa reforma. Que ficaram fora dessa reforma. Ficou na PEC paralela. Na PEC paralela. E nessa PEC paralela, eu acredito que eles ainda vão tentar a capitalização, que é o sonho do Paulo Guedes. Agora, Chagas, vamos combinar. Já tem gente dizendo que tudo que está acontecendo lá no Chile agora é também por causa da reforma previdenciária deles, que incluiu essa capitalização. Foi uma consequência. Porque, em questão de finanças públicas... Gerou uma convulsão social na cidade e 20 centavos de aumento no passagem do metrô me parece que não é motivo, para tanto. Foi bom você tocar nisso. Em questão de finanças públicas, o que se faz no passado, daí a 10, 15 anos, elas têm efeitos positivos e negativos. Nesse caso, houve uma desigualdade muito grande. A desigualdade no Chile... O Chile cresceu, é o país que mais cresce na América Latina. Porém, ele criou uma desigualdade muito grande. Não houve distribuição de renda. É estranho, né, a gente ver isso que está acontecendo no Chile, porque justamente isso que você falou, né, Chagas? O Chile, de alguma maneira, sempre se destacou aqui na América Latina, né, como um país desenvolvido, que controlou as suas contas, a inflação e assim por diante. Avançado em todos os aspectos, na educação também. Mas não adianta crescer. Tem que distribuir renda. Não tem um efeito negativo no primeiro momento, mas no decorrer dos anos acaba tendo efeitos negativos. Porque não adianta o país também ficar rico e a desigualdade social aumentar ainda mais. Né? E aumentou no Chile. E um dos motivos foi a capitalização. A capitalização ela foi muito boa para o início, mas no decorrer dos anos, principalmente os idosos estão sentindo muito, teve uma queda no poder aquisitivo e deu é uma convulsão social hoje no Chile. Porque esse desejo de obrigar as pessoas a irem para a Previdência Privada
É complicado, É né? complicado e o brasileiro não vai. O brasileiro, ele não gosta é do cultural, Estado. não tem esse hábito. Cultural. Não é cultural. Não é cultural. Não é? Porque se você perguntar hoje quantas pessoas têm previdência privada, são pouquíssimas, as mais antigas pelo menos. É. Talvez os jovens já por... É. O jovem, sim, ele vai para a previdência privada porque ele vai ver que a previdência social pública não vai atender às suas necessidades no futuro. Mas porque há uma mudança de comportamento desses jovens, não é, Chagas? Totalmente. Porque os mais velhos, você pergunta também para eles quantos empregos você teve. Normalmente dois. Dois. Né? Porque era comum você se manter numa empresa 30, 35, 40 anos. Os jovens, você fala isso para ele hoje, ficar 30 anos numa empresa, ele não concebe dentro da cabeça dele essa possibilidade, não é? De ficar em uma empresa 30 anos. O jovem, ele tem uma visão totalmente diferente da nossa geração, que ele não quer comprar carro, ele não quer comprar moradia. Ele prefere mudar de aluguel e a carona compartilhada. Isso aí também para ele, ficar no mesmo emprego, para ele é loucura, ele não concebe. Então ele vai ter várias mudanças de emprego. Estados e municípios ficaram fora, como a gente já falou, vai para a PEC. A PEC paralela. Qual a possibilidade de aprovação na PEC? Da reforma para estados e municípios. E eu acho muito difícil. Nós vamos entrar numa eleição municipal no ano que vem. Muitos deputados têm interesse direto porque serão candidatos. E de outra forma, nós também teremos candidatos apoiados por esses deputados, por esses partidos. Vai ser muito difícil essa PEC paralela passar. E se passar, não vai ser aprovada nas assembleias nos municípios em 2020. Porque ela ainda dependeria dessa aprovação, né? Depende da aprovação. Primeiro, o Congresso aprova e depois vai ter que ter aprovações de leis municipais para adaptá-la. Porque se ela tivesse sido junta, aplicaria imediatamente. Sim, como ela federal. vai ter diferenças e nessas diferenças vai depender da lei municipal. Nós temos uma eleição municipal no ano que vem. Bem complicado. Bem complicada. Quando começam a valer as mudanças, Chagas? A partir da... Imediatamente. Imediatamente. Para quem vale essas mudanças? Para todo mundo? Não. Por exemplo, para funcionário público que entrou no serviço público até 2003, não mexe nada. Para funcionário público que entrou de 2003... Já entra nessa reforma? Já entra nessa reforma e com mudanças substanciais. Um mundo total... O que essa emenda constitucional vai fazer? Praticamente unificar os regimes do poder público com o regime do setor privado. Passa a ser o regime geral, que na verdade nunca foi geral, né? Nunca foi geral. Sempre havia muita separação. Né? Porque o grande problema hoje na Previdência para a União é a Previdência Pública, o regime próprio dos servidores públicos, já que a Previdência Social ela tem um impacto maior, porém ela não tinha tanto benefícios como tinha o servidor público. Então o que vai haver é o que você falou, vai ser uma unificação. Eles continuam com um regime diferente, mas praticamente com as mesmas situações. Essa economia de 800 bilhões nos próximos 10 anos significa que daqui a 10 anos teremos uma nova reforma da Previdência? Eu acredito que antes. Antes? Antes. O próximo presidente... ele vai ter que fazer uma nova reforma. Já na próxima, você acha? Não, quando eu digo contando 8 anos. Tá. 8 anos. Daqui a 8 anos... Caso o Bolsonaro se reeleja, o próximo presidente terá já que pensar numa nova reforma. Daqui a 8 anos... nós teremos outra reforma, porque ele entra, a conta ainda não vai estar totalmente equilibrada e ele vai ter que fazer essa reforma. E essa reforma ela é indispensável, mas não suficiente. Necessária, mas não suficiente. Nós precisamos de outras reformas, reforma tributária e reforma administrativa. Isso que eu ia perguntar para você agora, porque aí vem a reforma federativa agora. Mas e a tributária foi deixada meio de lado nesse momento? Já foi deixada de lado. A reforma tributária ela não passa. Ano que vem temos a eleição, como nós falamos. E a reforma tributária ela mexe com questões vitais para estados e municípios. Vou dar um exemplo. O estado de São Paulo, que tem o ICMS, que é recolhido na origem. O estado de São Paulo vai perder o ICMS que é recolhido na origem para no destino. O Norte e Nordeste vão ficar com grande parte do que é produzido no estado de São Paulo. O governador do estado de São Paulo vai querer? O governador de Minas Gerais vai querer? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro vai querer? O município de Santos vai querer perder o seu ISS, que é a sua maior arrecadação, para dar para a União e a União depois dividir entre todos? Não vai fazer isso. Então, acho a reforma tributária muito difícil de passar, mas também necessária. É a reforma administrativa, eu sou servidor público, não sei como funciona. Servidor público ele tem uma força corporativa
corporativa muito grande. Dificilmente essa reforma administrativa passa no ano da eleição. E não passando no ano da eleição... Mesmo não sendo um ano de eleição, não é, Chagas? Eu ia justamente tocar nesse assunto com você também, a respeito da reforma administrativa do serviço público. É muito difícil mexer nisso. Difícil. O Gustavo, nosso editor, estava dizendo, isso é um vespeiro, Irineu. E é um vespeiro que ninguém quer colocar a mão, não é? E quando fala, vai acabar a estabilidade. Por exemplo, eu tenho a minha estabilidade garantida, mas eu vou defender a estabilidade para o futuro, que seria quebrar a estabilidade para o futuro. Mas o servidor, ele vai defender aquilo, mesmo que não o afete. É muito difícil mexer numa reforma administrativa. Tributária para os interesses dos grandes estados. E administrativa, o corporativismo do servidor público. Ele dificilmente ele não vai aceitar perder estabilidade. Ninguém vai aceitar. Só para a gente encerrar, tem como compensar essa perda nessa reforma, que era de 1 trilhão, caiu para 800 bilhões? O ministro Paulo Guedes vai tentar compensar de alguma maneira? Vai tentar com a CPMF, mas a CPMF não vai passar. Os assuntos, isso daí é pior do que a outra da aposentadoria. Da aposentadoria. Né? Então, acho muito difícil. Vai ter que se contentar com esses 800 bilhões. O que teria que fazer? Cortar gastos. Impossível cortar gastos. Foi o orçamento da União agora para o Congresso. 93% desse orçamento são em despesas obrigatórias e permanentes. Não dá para cortar. Chagas, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Caderno Regional. Uma boa noite para você.